investimento e gestão, temas que vêm sendo debatidos ao longo do ano pela Comissão de Infraestrutura do Senado. Mas quais são os impactos das políticas fiscal, monetária e tributária para o crescimento do país? O investimento é o ponto fulcral de qualquer desenvolvimento econômico. Cada empresa brasileira hoje tem que preencher 2.200 campos de formulários anualmente. Isso em 2014. O faturamento de uma empresa tem que ser informado 94 vezes. Burocracia, juros, carga tributária. A discussão começa agora. Particularmente, a agenda de hoje me parece absolutamente não apenas importante, mas crucial. E esse é um momento oportuno para nós discutirmos isso. Por quê? Porque passamos da nossa economia, a economia brasileira, de um ciclo mais centrado no consumo, e teremos que agora, para sustentar o crescimento com estabilidade, fazer um grande esforço de investimento. Ora, dentre os setores que mais precisam receber investimentos nesse momento no Brasil, é consenso que é o setor de infraestrutura. O investimento é o ponto fulcral de qualquer desenvolvimento econômico. Ele é o fluxo de despesa que sustenta o crescimento, gera condições de multiplicação da renda e da riqueza e, portanto, ele assume um papel que a gente chama de crucial, único no processo de desenvolvimento econômico. No caso específico do investimento de infraestrutura, que é o objeto primário desse debate, ele assume ainda mais um papel central, notadamente no momento que o país vive. Ele gera externalidades positivas para a economia, ele gera horizonte para o setor privado, ele gera, não apenas porque gera demanda do setor privado, mas as externalidades que fazem com que alguns investimentos privados sejam, inclusive, complementares. E reduz custos. O Brasil foi muito exitoso na saída da crise de 2008. Isso é importante deixar muito claro. As políticas macroeconômicas desenvolvidas e executadas foram extremamente positivas. Tanto assim é que nós tivemos uma performance realmente singular e o país, rigorosamente falando, ficou em crise meses, não chegou nem um ano. Mas foi um ciclo alicerçado no consumo, como era adequado, diga-se passagem à época, e a recuperação do investimento como um todo, basicamente eu falo de formação bruta de capital fixo, ou seja, agregação de máquinas e equipamentos, a estrutura produtiva, ela não reagiu tanto. Chegou a aumentar até mais de 20%, mas hoje continua em torno de 18, 18,50% do PIB. Então, nesse momento, é hora do investimento produtivo e é hora do investimento da infraestrutura, basicamente. O Brasil já vem realizando investimentos. Certamente, essa taxa de investimento no PIB, todo mundo sabe que é aquela combinação entre máquinas, equipamentos e construção civil. O Brasil tem crescido a sua taxa de investimento ano após ano. O ano passado, para você ter uma ideia, o investimento cresceu 6,3%, com o PIB crescendo 2,3%. Máquinas e equipamentos, no ano passado, esse item apresentou um crescimento de 10,2%, contra 2,3% de construção civil. Então, o 6,3% é uma combinação de máquinas e equipamentos com construção civil, ou, se preferir, com infraestrutura, no sentido mais geral. Então, o Brasil tem investimento, tem realizado investimento. O investimento tem crescido acima do consumo e do PIB no Brasil. Por que estamos tão obstinados e por que desejamos tanto? E por que investimento em infraestrutura é tão importante no Brasil? De qualquer forma, aqui uma ideia bem geral, para cada R$1 investido, de capital investido em infraestrutura, você tem uma média de R$3 a R$3,50 na economia, na renda nacional. É um dos maiores multiplicadores de investimento que nós temos em comparação com outros setores de economia. Você pegar, eu não vou citar nenhum setor, mas se você pegar um setor de atividade econômica industrial, o multiplicador pode estar em torno de 2, 2,5, 2,7. O de investimento em infraestrutura em torno de 3, 3,5, o que é um indicador muito grande. Eu acho que a boa notícia que nós temos é que o Brasil tem hoje todas as condições necessárias, requeridas para se fazer amplos, compreensivos e diversificados investimentos em infraestrutura. Eu estou falando em investimento em infraestrutura logística, diversificada, energia, segurança, de provisão de insumos em geral para a atividade econômica. O Brasil é um país importantíssimo hoje como captador, receptor de investimento direto estrangeiro. Recebíamos aí entre 2 e 2,5% dos investimentos diretos externos totais do mundo. Passamos em poucos anos a receber 4,5% para 4,6% de todo
fluxo de investimento direto mundial. É um país com segurança jurídica, estabilidade política, democracia, em que a sociedade faz diálogo franco em seus vários níveis e com governos federais, com o poder legislativo, judiciário. É quase um caminho sem volta investirmos ano após ano cada vez mais em infraestrutura no Brasil. Eu gostaria de ressaltar 3 pontos que são muito cruciais nesse momento. Primeiro, o saneamento básico. Ele tem uma externalidade extraordinária porque reduz as despesas com saúde, melhora a qualidade de vida, a esperança de vida, a capacidade da própria mão de obra. E ele é basicamente hoje provido pelos governos estaduais. Como vocês sabem, existem as companhias estaduais de saneamento. Essas companhias, com exceção do estado de Tocantins, são todas estatais. Existe também, é claro, a partir dos últimos alguns anos para cá, 20 anos para cá, começou a se desenvolver concessões plenas ou mesmo PPP no setor e, portanto, o investimento privado entrou no setor de saneamento decisivamente. A parte de transporte que eu também gostaria de ressaltar são os diversos modais. Rodovias, que nós basicamente trabalhamos no país com concessão plena, ou seja, uma concessão que o próprio pedágio, ou seja, o usuário sustenta financeiramente o investimento, no sentido que gera rentabilidade para o inversor. Tem outras áreas de transporte que isso não ocorre, mas rodovias particularmente sim. Ferrovias, o transporte ferroviário tem uma particularidade que ainda está em processo de discussão, de operacionalização, na verdade, um grande e ambicioso programa de concessão para o setor privado. E nós tivemos, recentemente, os leilões dos aeroportos. Mobilidade urbana é um grande esforço de investimento. Estamos falando de metrôs, que basicamente tem o apoio do governo federal, são desenvolvidos por estados e municípios, depende da conformação. Estamos falando de BRTs, estamos falando de corredores exclusivos de ônibus. Esse é um esforço de investimento grande que assume características diferentes dependendo do modal. Um estudo do Banco Mundial analisou quanto uma empresa brasileira gasta anualmente somente para atender a burocracia tributária, numa análise com os 15 países mais burocráticos do mundo. O Brasil, uma empresa brasileira, gasta 2.600 horas anuais, e isso aí não é custo para pagar o tributo. Isso aí é custo só com reuniões, com tempo, com contadores, com advogados, com fiscal e etc. O Brasil é líder mundial em burocracia, com 2.600 horas. A Bolívia vem em segundo lugar, aí com 1.100 e poucas horas. E nós analisamos que o Brasil é simplesmente 4, 5 vezes pior do que o Congo, do que Camarões e etc. No próximo bloco, milhões de normas. O Brasil da burocracia. 88 a 2011 foram editadas 4.300.000 normas no Brasil.